Muito bem, nós vamos começar hoje a segunda edição do nosso podcast sobre comunicação e propósito. E hoje a gente tem aqui a Caroline Carvalho Bueno, a Carol. Ela é gestora da área de comunicação, com uma grande experiência na área, é estudiosa de processos de autodesenvolvimento e é a mãe do Gabriel e da Clara e esposa do Júnior. Praticante de yoga há 15 anos e uma pessoa que adora futebol. Ela é curitibana que agora adotou Maringá para ser o seu lar. É uma satisfação ter você aqui, Caroline. Ô, Júlio, satisfação é minha estar aqui com você. Legal você aceitar o convite. E a gente vai ter aqui um bate-papo muito legal sobre liderança, propósito, principalmente o papel da liderança para a comunicação com propósito. E eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre você. Se você pudesse explicar um pouco para quem está nos acompanhando, que talvez não conhece sua trajetória profissional, pessoal, quem que é a Carol? Vamos falar da Carol profissional, né? Vamos começar aí por esse aspecto da minha vida. Eu sou formada em Direito. Você sabia disso? Não sabia, não. Porque você é o homem do direito, né? Exatamente. Eu sou formada em Direito, sou apaixonada pela área, mas já na faculdade eu sentia que aquele não ia ser meu caminho, não. E não deu outra. Já no último ano, eu era estagiária de uma empresa de comunicação, na área jurídica de uma empresa de comunicação. Abri um processo seletivo para o programa de trainees, que era um grande programa de trainees que acontecia, da RBS, que é uma empresa de comunicação, o maior grupo do Rio Grande do Sul, e naquela época de Santa Catarina também. Você fez direito em Curitiba, na PUC Paraná. Aí foi para o estágio. Aí eu fui para esse programa de trainees, em Santa Catarina. Tá. E ali eu já entrei na área comercial, e ali eu já me encontrei na área de comunicação, na área de vendas, e então assim, eu fui encontrada por essas áreas. E segui minha trajetória. Há 8 anos atrás eu me tornei gestora na empresa em que eu trabalho. E aí eu acho que alavancou muito todo esse processo de autodesenvolvimento que eu sempre fui muito curiosa, né? Não só curiosa, uma demanda interna muito grande, né? Por saber como ser melhor nessa vida. Eu queria te perguntar, para você, quando você fala do autodesenvolvimento, como é que você vê isso? Então, quando você fala de ser melhor, você está falando dos aspectos profissionais, pessoais, você está falando de que tipo de visão, porque a gente, quando fala em autodesenvolvimento, eu começo a pensar em questões de espiritualidade, eu posso pensar na educação, em formação, em adquirir conhecimentos mais técnicos. Eu acho que hoje a gente percebe, e talvez conforme a gente vai tendo mais trajetória na vida, mais maturidade, falar em autodesenvolvimento também tem a ver muito com você buscar um conhecimento interno, né? Você entender algumas questões de como a gente funciona, por que a gente faz ou reage de determinado modo. Então, tem esse outro lado do autodesenvolvimento que tem a ver muito com uma busca interna, né? Como é que você vê isso, né? Em que etapa você está disso e como é que você olha para isso? Eu sempre pensei no autodesenvolvimento como uma bicicleta, as duas rodas dessa bicicleta. Então, você tem uma roda que são os aspectos técnicos da tua área, ou daquela que você quer conhecer, e os aspectos realmente desses que você está falando, internos. Então, eu não acredito num profissional, pessoa, que queira se desenvolver e alcançar cada vez novas etapas, seja na vida pessoal ou profissional, que não esteja olhando para essas duas rodas que te levam. Porque o que a gente vê no dia a dia são pessoas, muitas vezes, que tecnicamente são extraordinárias, mas no relacionamento com ela mesma e com as pessoas em volta, ela não tem excelência. E isso acaba prejudicando. E o contrário também é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa que apenas me autoconheço muito bem, tenho excelentes relações, sei trabalhar energeticamente, mas não tenho competência na minha área, eu também não vou conseguir influenciar as pessoas. Então, eu sempre trabalhei
em ondas, né? Então, assim, teve um momento em que tecnicamente eu busquei muito conhecimento, né? Então, fiz especializações formais, muitos cursos na área, seja de comunicação, de gestão, de vendas. Então, essas Uhum. três áreas sempre, né, com várias formações técnicas. E outros momentos em que eu fui estudar outras coisas, né? Então, eu fui estudar o próprio yoga, que traz muito essa questão da meditação, de uma mente mais serena e focada. Né, estudei também muitos processos conscienciológicos, que são do uso principalmente das energias, né, de uma forma a manter a autoprofilaxia, né, e Uhum. também dos ambientes. Mais recentemente, estou estudando bastante constelação, então fiz formação em constelação familiar, fiz formação em constelação organizacional, e, enfim, são algumas coisas das muitas, né? Eu trabalho com imposição das mãos também, de forma voluntária, então parece assim meio místico, mas felizmente o mundo caminha para um processo de total integração disso na performance. Daí eu ia te perguntar isso, eu fiquei curioso. Quando você começou essa tua jornada pela condição do autoconhecimento, isso se deu numa busca mais pessoal, para você se entender no seu processo de ambiente de trabalho, é, ou junto, ou algumas vezes preponderantemente como gestora, ou buscando já ferramentas, técnicas para aplicar isso na gestão de suas equipes, dentro da organização. Como que isso se situou, né? Isso está num nível mais ainda Carol se estudando e procurando ser uma profissional que usa do autoconhecimento, ou também a Carol gestora, que por meio dessas ferramentas foi buscar formas e aplica isso no dia a dia do trabalho. Como é que Eu você... acho que começou um processo bem individual e hoje ele já está na minha gestão. Você acabou incorporando isso? Com certeza. Porque à medida que a gente vai entendendo o papel da liderança no impacto da própria sociedade, né? E do Uhum. mundo que a gente vive, a gente começa a falar: opa, é uma grande responsabilidade. Então, toda essa bagagem, todo esse estudo, que começou muito autocentrado, hoje eu coloco como meu propósito de vida servir a vida, né? Então, eu sempre estou atenta às oportunidades que eu tenho de colaborar para uma sociedade mais integrada, uma sociedade mais respeitosa em todos os aspectos. E a gestão me permite isso, Uhum. porque eu faço gestão numa grande empresa, numa empresa muito relevante, que tem um propósito muito claro, né, que é desenvolver a sociedade através da comunicação, do serviço que ela presta. Então, aplicar isso, todo esse conhecimento no meu dia a dia, é que me faz muito sentido, né? Uhum. Porque não basta a gente encher a mochilinha, né? A gente precisa em algum momento abrir essa mochilinha e distribuir o que está lá dentro, né? E então hoje eu aplico muito isso. Agora você tocou num ponto legal, porque pensando nos empresários, gestores que podem estar nos assistindo agora, a gente vai ver que existem vários graus de contato com esse tipo de informação e perspectivas, né? Que é a riqueza da área, inclusive. Você tem Claro. multiplicidade de formas de ver isso. E provavelmente vão ter gestores que, na correria do dia a dia, por mais que achem isso, às vezes, interessante, instigante, não dão tempo. Não dão tempo para estudar, para fazer. E às vezes têm dificuldade de entender de que modo esse tipo de ferramenta ou de conhecimento de fato se aplica na vida do dia a dia da empresa. Uhum. Né? Porque é inegável que o autodesenvolvimento, a melhoria da pessoa, ela ganha uma autonomia ou estabilidade emocional, ela consegue ter mais resiliência, porque a vida não é fácil, a gente enfrenta, né, muitas dificuldades na gestão, no trabalho. Muitos dias a gente perde, alguns dias a gente ganha. Perfeito. Então, saber lidar com isso no dia a dia é algo muito relevante. Porém, saindo do nível do indivíduo, indo para o nível do gestor, existe essa infinidade de técnicas e possibilidades. Então eu fico imaginando, né, o gestor
que ouve isso e fala, olha, isso é muito bacana, mas ele não tem tempo. Ele acha que é muito difícil transpor aquilo que é usado individualmente, internamente para o dia a dia e tal. E aí eu acho que tem um tema, que é o que você tem pesquisado bastante, da liderança, que talvez seja uma forma de explicar um pouco melhor isso, né? E se tem sentido o que eu estou te perguntando, se faz sentido isso que eu estou te falando. Né? De que modo o gestor e o líder de uma organização é capaz de utilizar esse autoconhecimento, essas ferramentas e muitas outras que você está aí estudando, para de fato aplicar e melhorar e transformar a organização dele. Né? Sair da ideia da venda de uma... Venda mesmo, né? De um conceito, o líder do tempo atual é um líder que tem conexão com as pessoas com as quais ele trabalha, né? Ele tem sensibilidade para entender como trabalhar vários contextos, ele sabe o timing, o momento de agir, de não agir, de como colocar. A gente tem uma competição muito forte no ambiente de trabalho, então, às vezes o desempenho daquele colaborador ele não atinge o resultado que se espera, então alguns gestores já rapidamente substituem aquela pessoa, né? Qual é a forma de olhar para uma pessoa dessa e dizer, não, ela vale um investimento, ela precisa ter um tempo para desenvolver habilidades, ou ainda mais, né, ter a sensibilidade de entender que ela está no lugar errado da empresa e colocá-la numa outra função. E quando a gente olha para todo esse mar de competição, de metas, de coisas que acontecem no dia a dia, parece que o gestor fica, olha, muito bacana o que você está falando, mas não dou conta de fazer isso, né? Como é que você olha para isso? De que forma você acha que a liderança abre espaço para isso? Tá. Acho que a gente pode pensar num trajeto, né? Que todo o gestor pode percorrer, né? Acho que primeiro pensar que nós partimos normalmente de uma gestão pensando em poder, né? Agora eu sou gestor, eu tenho poder e eu vou decidir as coisas e eu vou mandar, né? Por assim dizer. Acho que é uma fase que é necessária a gente entender como ela funciona, né? Que é ter o poder. Rapidamente, no mundo atual, a gente descobre que poder sem influência, poder sem esse olhar mais sistêmico, poder sem amor, não leva a nada ou leva a resultados muito ruins. Aí, normalmente, nós passamos para a segunda etapa, que é a gestão de resultados. Então, já integrei a forma de poder dentro de mim, né? Já entendo como exercê-lo, eu vou olhar para os resultados. E aí a gente passa uma etapa, e aí vai variar, né? De pessoa para pessoa, muito focado em resultado. Aí entra esse grau de competitividade grande, aí entra esse foco, aí você lidera as pessoas para o resultado, e aí normalmente você tá com o olho lá no resultado e as pessoas vêm depois, né? Então é uma fase que eu digo que as competências masculinas se põem super à prova. Elas se fazem muito presente, né? Porque o homem tem essa capacidade nata da competição, do foco, do resultado, da resposta rápida ao desafio. Isso é excelente. Dominado isso, normalmente a gente começa a pensar assim: tá, ok, eu já sei fazer resultado. O que mais é meu papel? O que mais eu sou capaz de gerar como resultado, e não mais esses resultados, seja de faturamento, rentabilidade, enfim, aí a gente pode, são vários os indicadores de negócio. Aí entra o propósito. É quando você compreende que o seu trabalho de gestão é de gerir um sistema, que pode ser uma equipe, um departamento, uma empresa, enfim. E um sistema, ele é composto
por elementos materiais e os elementos imateriais, né? Uhum. Os elementos materiais, você tem as pessoas, né? Que através dela, aí você começa a entender que o resultado, ele não vem antes das pessoas. Você faz o resultado através das pessoas. E aí o teu foco, e aí eu falo por mim, meu foco hoje, nas equipes que eu trabalho, é fazer a gestão das pessoas. Então eu sempre digo para elas, seria muito fácil eu ir lá e fazer, Uhum. né? Porque como eu faço isso há muito tempo, eu já tenho um certo domínio técnico. Uhum. Mas hoje a minha grande satisfação e quando eu meço o meu sucesso é quando eu vejo as pessoas da minha equipe alcançando resultados que elas ainda não alcançavam, que eu vejo elas progredindo, se desenvolvendo. Eu tenho pessoas na minha equipe que têm o desejo de se tornarem gestores, e aí o meu papel é ajudá-las a se tornar um gestor ou uma gestora. Então, quando você chega no propósito, que é esse mais expandido, que você vê que normalmente o sistema que você atua é um sistema que tem impacto muito além dele, Uhum. isso é natural. Mas essa construção que a gente começa lá do poder, passando para resultado, vindo para o propósito, ele tem um tempo realmente de maturação para acontecer, né? Uhum. E não é porque você chegou no propósito que você vai esquecer de resultado. Muito pelo contrário. Quando você chega aqui é porque você já integrou a questão do resultado e você já integrou a questão do poder. Então, é como um espiral, né? Certo. Ficou muito ainda subjetivo? Não, eu acho que não. E te ouvindo aqui, o que me chamou a atenção, e ver se tem lógica, é que esse aspecto do quanto o propósito e o exercício do trabalho, do que a gente faz, voltado para as pessoas, é importante, é que isso acontece independentemente de nós olharmos para isso ou pensarmos nisso. Quando você fala que os resultados são decorrências das pessoas, mesmo quando a empresa, a organização ou o líder não está olhando para elas. Perfeito. E aí, quando você não tem isso na prancheta, na observação e na prática, essas coisas podem estar disfuncionais. Então, as pessoas estão entregando resultados, você de alguma forma exerce o poder, mas isso pode estar disfuncional porque é um poder pelo medo, são resultados pelo abuso das pessoas, Uhum, né? Você cria ambientes na empresa que não são saudáveis. uhum. Então, eu achei interessante quando você colocou isso, de que isso é tão prático que mostra que, independentemente de você estar antenado nisso na tua organização, isso está acontecendo. Perfeito, é isso aí. Então, na hora que você entende isso, a sua pergunta do e o que mais, eu acho que ele mostra que nessa espiral de compreensão, e aí já está o autoconhecimento do gestor, que é um autoconhecimento da própria organização, né? É entender que o propósito também é um elemento que sempre está lá. No sentido de que, mesmo quando desconhecido, mesmo quando não externalizado, explicitado no nível da organização, dos seus processos, manifesta, etc., ou no nível individual, em que a pessoa entende e está alinhada com o propósito da vida dela, e aí ela consegue alinhar o propósito de vida com a organização que ela está, esse propósito ele fica ali dormente e até certo ponto criando desconforto. Porque Não ele é? atua. Porque ele atua. Porque Então, ele atua. atua em geral a pessoa sabendo que ela não está cumprindo com um propósito para a vida dela ou para a organização. Ou ela não é capaz de identificar naquela organização qual é o propósito da organização e o que justificaria aquilo acontecer. Então, pensando assim, me parece que entender e levar a sério a relevância de qual é o propósito da empresa e das pessoas significa exatamente descortinar a realidade, entendeu? Olha, é assim que as coisas funcionam, elas são assim, né? Então, acho que do que você está falando que me parece que é prático mesmo que você não queira dar bola para essas coisas, mesmo que você não tenha, entre aspas, tempo para olhar para isso, isso está acontecendo. E isso está impactando o seu negócio hoje. Tanto para ele poder estar dando certo sem você saber por quê, ou por estar dando muita coisa que não está funcionando legal, né? E muitas vezes até uma transitoriedade grande de pessoas que não param.
momentos em que parece que tudo está funcionando, daqui a pouco não está mais. Uhum. E levando em consideração que isso a gente está falando só sobre o ponto de vista das pessoas e da organização, mas essa organização ela está no ambiente, ela está no mercado, ela está com outras organizações e pessoas. E o mundo é tão dinâmico e muito rápido hoje, né? Então você tem que estar ainda se adaptando o tempo todo para tudo que acontece lá fora. Então, uma prática que funcionava bem num cenário, pode ser que dali meses já não esteja mais funcionando bem. Pega o caso da pandemia. Uhum. Você pega uma organização com um propósito, uma organização que estava toda funcionando, mas de repente ela se vê numa situação em que as pessoas não podem mais ir para o ambiente de trabalho, em que as pessoas são bombardeadas por informações de tudo quanto é lado, até fake news, etc. E que gera um monte de receios e medos reais, muitas pessoas morrendo, pessoas queridas e tal, muita incerteza, insegurança. Aí você tem um cenário desse. Ninguém com um protocolo pronto para dizer, bom, Sim. nossa organização na pandemia age assim, né? Então, esse tipo de acontecimento que parece que a cada momento se torna mais comum, porque a gente está agora saindo oficialmente de uma pandemia, mas os efeitos dela vão ser duradouros. Uhum. A gente está entrando agora num debate outro, por exemplo, da inteligência artificial, ChatGPT, entre outros, que também estão transformando o ambiente de trabalho e criando um monte de inseguranças e incertezas. De novo, né? O redator já não sabe se ele vai redigir, o advogado já não sabe se vai mais fazer contratos. E a gente vai olhando todas as áreas, profissões, setores das empresas, isso está acontecendo. Então, te respondendo, sim, eu acho que ficou muito claro. E se o que eu te falei faz sentido, eu acho que essa ideia, portanto, de olhar como eu posso pegar um líder ou a liderança e conectar ela com a ideia de propósito, eu acho que é o ponto alto dessa nossa análise. Porque a liderança sem um propósito, ela, de novo, é uma liderança às cegas, né? Eu não sei se eu poderia dizer isso. Sim, você pode exatamente dizer isso. O que a gente observa, e aí eu vou trazer um pouco da minha prática com constelação organizacional, é que toda organização, né, seja lá uma empresa, seja ela própria família, enfim, uma entidade, toda organização tem uma alma. Ela tem algo que liga todas aquelas pessoas que ali trabalham. Então, aqui quando você diz, está atuando, você queira ou não, tem um propósito ali, para aquelas pessoas estarem juntas. Vamos agora trazer para o ambiente de trabalho. Tem uma razão daquelas pessoas estarem trabalhando juntas para entregar aquele tipo de produto ou serviço, ou produto e serviço. Existe uma razão. O papel do líder é se conectar com essa razão, com esse propósito, e fazer dele e amplificar isso. Certo. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo prático. Vamos imaginar que eu, você e Leslie somos donos de uma empresa de roupas, de uma loja de vestuário. Uhum. Ela tem um propósito. Vou pegar um exemplo bem simples, que é para não ficar tão imaterial. Ela tem um propósito. Quando eu começo a servir a essas pessoas, né, atendendo os consumidores e ver o que elas mais pedem, o que fica bem, o que não fica, como elas se sentem com aquele tipo de roupa, eu vou me conectando cada vez mais com o que dá certo e o que não dá certo. E aí eu consigo, através dessa observação de como as coisas estão funcionando ali, se eu estiver, e aí é o conceito lá da teoria U, né? Você tem que estar com a mente e o coração aberto, entendendo o quanto, às vezes, uma roupa que a pessoa esteja se sentindo bem, confortável, quanto aquilo impacta numa apresentação de trabalho, o quanto impacta no casamento do neto, o quanto aquilo impacta na vida. Parece bem simples, mas pensa isso, né? Você que está aí nos ouvindo, pensa isso no seu dia a dia. Você não está simplesmente vendendo a roupa, né? Você começa a se conectar com as pessoas e começa a perceber que aquilo que você vende, presta, transforma a atuação delas lá fora, na vida delas.
seja no trabalho, nas ocasiões com a família, na sociedade. Então, eu consigo começar a olhar ampliado o impacto do meu trabalho na sociedade, no mundo. Então, quando no dia a dia, porque às vezes, né, muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu tenho a orientação para as pessoas e menos para processo. Mas eu trabalho numa grande empresa que precisa de processos muito claros e muito fluidos. Então, eu preciso conhecer, respeitar, trabalhar com esses processos. Então, muitas vezes, eu estou ali fazendo uma coisa que para mim é enfadonha. Ah, puxa, tem que ir lá deliberar um negócio que... Se eu fico preso a isso, eu começo a me frustrar, eu começo a não dar valor para aquilo, porque eu não vejo impacto. Mas se eu penso assim, ok, isso é enfadonho, isso parece muito pequeno, mas é essa coisinha pequena que leva ao serviço muito maior que a gente presta. Então é sempre esse olhar, foco e amplitude. Foco e amplitude. A gente tem, é como exercitar os olhos, né? Lá longe aqui perto, lá longe aqui perto. Então, hoje uma das características, uma das competências mais valorizadas na gestão é flexibilidade. E essa flexibilidade é de você olhar o micro e o macro. É de você olhar o hoje e o amanhã. É de você olhar aquele colaborador nas condições de agora e qual é o potencial lá na frente. Então, é esse jogo de cintura que o propósito nos exige. Porque não é porque eu enxergo o propósito que vai ser legal o tempo todo, Sim. que vai ser super divertido e que vai ser fácil. Muito pelo contrário. Normalmente, quanto mais você enxerga o propósito do que você faz, mais complexo vai ficando. E aí você vai tendo que muscular, né? Ganhar musculatura. Você falou que gosta muito de futebol, né? Eu adoro. Pois é, eu te ouvindo, eu fiquei imaginando, o jogador profissional, num jogo de futebol, em geral, ele não fica olhando para a bola. Ele fica olhando para o campo. Ele fica olhando para o posicionamento dos outros jogadores, tanto do outro time. E, em geral, ele tem que colocar a bola onde a jogada vai acontecer. Vai acontecer, isso. Se ele jogar onde o jogador está, o outro pega a bola rapidamente, né? Perfeita conexão. Eu imaginei também a natação, porque na natação você está sempre tendo que levantar para ver o rumo, a distância e tal. Então, é sempre um exercício de olhar para cima, olhar para o tal momento que você está e olhar para onde está indo, para onde precisa ir. E, em geral, olhando para onde você quer ir ou para onde você está indo, você se inspira. É o que te motiva. Perfeito, né? perfeito. Você ganha energia para olhar para o aqui e agora e fazer aquela tarefa do aqui e agora. E aí... E sabe, eu vou te dizer mais, Júlio. Aí está o grande papel do gestor. Porque muitas vezes a gente está enxergando, mas o nosso time ainda não enxerga. E a forma que eu faço um enxergar é diferente de outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Porque cada um é um universo. Sim. Cada um enfim, tem a complexidade humana, né? E cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de reação. Então, o gestor, ele tem que ter essa sensibilidade de parar um a um, de tempos em tempos, e alinhar tudo isso. Então, como é que você está enxergando? Sim. Você já pensou sobre isso? E se a gente fizesse assim? E o que você precisa, então, para passar a fazer? Então, esse alinhamento, ele é constante, porque não basta o gestor estar enxergando. O time tem que enxergar junto. Nós temos que enxergar juntos, né? O que a gente está fazendo, as soluções, os desafios. Nessa conversa, Carol, a gente acabou chegando numa boa forma para explicar o que é a comunicação de propósito. Ou a comunicação com propósito. Porque é exatamente a capacidade de transmitir, de deixar com que a pessoa entenda qual é o propósito daquilo que está sendo feito. Perfeito, isso mesmo. E quando a gente fala a comunicação com propósito, é o sentido de que o ato de comunicar em si tem esse propósito. Então não é uma comunicação solta ou baseada apenas em aspectos muito técnicos, que às vezes leva até a manipulação. Sim, maneira como você comunica, claro. Você induz a um comportamento que aquilo tem um benefício para uma das partes.
E a comunicação de propósito, eu acho que é essa ideia de comunicar o propósito daquilo que está sendo feito, né? E aí, quando você falou de vários aspectos dessa liderança, me veio o termo da multidimensionalidade, mas no sentido das diversas dimensões presentes nesse processo. Por exemplo, temporal. Então, eu tenho que cronológico, eu tenho que falar do agora, mas eu tenho que ver isso no futuro. Então, eu tenho que ter essa visão com o tempo, né? E ampliá-la, sair do aqui e agora, para ver aonde isso vai estar daqui a Claro. pouco. Tem muito investimento no setor empresarial, ou nas pessoas, ou no cliente, no produto, que você não tem um ganho imediato, você tem que pensar mais à frente. Isso. Mas tem outro aspecto, que é uma dimensão das funções, do papel. Eu tenho que olhar o que cada um faz, para que eu faço aquilo, para quem e quem faz. Outra é uma dimensão que me ocorreu aqui de impacto. Porque a hora que você começou a falar da ampliação do impacto, me parece que o papel do líder de uma empresa que está comprometida com o propósito, ele é um papel que ele começa a cada vez mais sair de si mesmo. Com certeza E talvez absoluta. esse é um dos maiores desafios. Quando eu estava trazendo o caso do gestor que não tem tempo, de certo modo ele está em si mesmado. Com se eu posso usar esse certeza. termo. Porque ele está preocupado com o aqui e agora, com as coisas, Uhum. com a meta dele, com os resultados que ele acha que são relevantes. E ele vai se desconectando do colaborador, ele vai se desconectando do próprio consumidor dele, do cliente dele. E daquele propósito, como você trouxe, no exemplo do vestuário, em que eu consigo agora, talvez ir olhando para os impactos, aí é uma outra dimensão de todo esse processo, que passa do impacto. O que você falou, acho que é perfeito. Você está vendo um nível desse impacto, né? O impacto que tem na sociedade, nas pessoas, no comprador. Mas eu posso olhar assim, qual é o impacto de quem fabricou essa roupa para mim? Claro, Eu entro em claro. aspectos, aí entra Isso aí mesmo. ESG, Isso. impacto ambiental, Nossa, o que né? você está entrando numa dimensão essencial nos dias de hoje. E só para você concluir, você entra nisso. Olha. Então, no final das contas, o processo todo passa por sermos capazes de nos desenvolver, e aí acho que entra tudo que você estava falando no início, do teu interesse pelo autodesenvolvimento. É um autodesenvolvimento para sair de si mesmo e encontrar o verdadeiro propósito e fazer algo pelos outros. Então, é um momento em que eu consigo sair do aspecto só técnico, do resultado, do exercício do poder, e começo a usar isso a favor do grande propósito daquilo que eu estou envolvido, que muitas vezes a instituição permite ter, que é um propósito maior do que nós teríamos sozinhos. Com certeza. Porque uma empresa de Com roupa em que certeza. nós três, aí, como você falou, vamos abrir, e alguns funcionários vão embarcar, e alguns poucos clientes vão trabalhar com a gente no começo comprando, tem um impacto. Mas na hora que essa empresa começa a A melhorar, escalar, escalar o impacto positivo com dela, certeza. isso muda completamente. E aí a gente tem que pensar, porque a gente fala dos impactos positivos, né? E por que hoje a gente fala tanto de impacto? Porque a gente percebeu, por dados concretos, climáticos, sociais, econômicos, que o nosso modelo até então, ele é um modelo que tem gerado impactos muito negativos. Então, de forma geral, nós estamos trabalhando e produzindo, consumindo muita energia da natureza, muitos recursos da natureza, estamos produzindo muita poluição ou muitos impactos ambientais negativos, nós temos a exploração do trabalho, nós temos as desigualdades sendo geradas. Então, o ESG e toda essa questão do propósito, que vem muito aliado a tudo isso, vem para a gente medir os impactos que a gente gera o tempo todo. Porque o tempo todo as nossas ações, elas vão gerar impactos mais benéficos ou menos benéficos. E essa é a grande balança. Então, o gestor, ele precisa sair de si mesmo, porque ele precisa medir esse impacto com toda a cadeia. Né? Hoje as organizações, as empresas, elas têm um papel que um papel que eu diria até, eu não vou, a palavra que me veio foi pesado, mas não é pesado, é uma responsabilidade muito grande, porque hoje as empresas, elas são escolas, elas são consultórios psicológicos, elas são a comunidade das pessoas, elas são, assim, ela ganhou uma dimensão muito grande, né? Então, a organização, quando eu falava lá no começo, de pensar que cada um, quando a gente, né, tem um colaborador, um time na mão, a gente tem ali
muito mais do que força de trabalho, a gente tem um ser humano que também tem impacto fora. Então, essa é, ao mesmo tempo, a complexidade, mas a beleza, porque nós estamos compreendendo cada vez mais o quanto a gente vive em sistemas. Enquanto não tem assim, vou fazer isso aqui e vai ficar só aqui entre eu e você. Esquece. Não, vamos combinar isso aqui, Júlio, olha. Os negocinhos. E aí aqui, ó. Olha a escalada de corrupção que a gente vive em organizações, no governo, e o impacto que isso tem num país. Então, tá tudo tão interligado, e quando você desperta para isso, você desperta para esse viver em sistema, a coisa fica muito mais interessante. Porque aquele que parece que faz um trabalho, meu trabalho é... Não, teu trabalho nunca vai ser pequenininho. E aí, ao mesmo tempo, quando você entende o sistema, mais do que se preocupar só com os impactos que nós provocamos no sistema, você também começa a levar a seu favor os impactos que o sistema te traz positivos, que é o empurrão, o fluxo. Nossa. Né? Quer dizer, você Eu entra sinto muito isso na minha vida. E a gente vai criando uma capacidade de entender isso, né? Você já ouviu, Júlio, dizer que a gente não acha o propósito nos acha? É uma boa forma. Você já escutou isso? Já. Eu não sei como que você está vivendo isso na sua vida. Eu estou sendo encontrada. Claramente. É uma sensação de constante formação e transformação o tempo todo, né? A empresa ela tem esse poder de transformar as pessoas. Já estão chegando também nessa Perfeito. empresa. E a organização é transformada por as pessoas que chegam, que vão. O fluxo. Você nunca é o mesmo quando você chega numa empresa quando você sai dela. Né? Você sempre leva algo que você aprendeu, você chega para agregar alguma coisa para essa empresa. E dentro dessa empresa você desenvolve também, né? Acho que com certeza. É todo um conjunto. Acho que a gente chegou numa unanimidade, né? De como a gente olha para isso, né? E isso é tão forte que a gente vê hoje essa mudança da visão das empresas, com empresas sendo constituídas, inclusive, para liderar um determinado propósito. Então, a gente passou por uma etapa em que as empresas eram completamente autocentradas, assim. Houve até um claro desenvolvimento de teorias sobre o quanto a empresa era voltada a gerar benefícios para os seus sócios ou associados, né? Daqui a pouco começa a expandir um pouco, porque os impactos estão presentes, há uma regulação desses impactos, porque eles estão atingindo as pessoas, e aí começa a surgir desde regulação, controle do Estado, mas também responsabilidade socioambiental das empresas, ou a responsabilidade corporativa. Aí começa a surgir discussões sobre o papel da empresa na corrupção, então começa a surgir códigos de ética e uma série de compliance, né? E agora a gente chega num ponto, me parece, em que essa percepção do propósito das coisas, que nos leva a questionar o propósito de tudo, da vida, por que estamos aqui, por que a gente relaciona, reposiciona a empresa para não ser mais o fim de tudo dela própria, mas ela se torna um instrumento disso, que gera riqueza, que gera lucro, que gera benefícios e bem-estar para os sócios, para os colaboradores, mas que vai muito além. Esse é o primeiro passo, é importantíssimo. Exato. Sem geração de lucro, não tem como a gente pensar nas coisas expandidas, né? A gente precisa respeitar a finalidade da empresa. Perfeito. Mas não ficar ensimesmado nisso. No né? único bottom line. No único. Que é o bottom line lá de baixo, a linha final do qual é o resultado da minha empresa financeiro, para ir para a ideia do triple bottom line que se fala tanto, quer dizer, você tem o social, você tem o ambiental e o financeiro. E talvez agora até isso vai expandindo cada vez mais. Mas eu não queria ir caminhando para o fim da conversa sem deixar de falar de uma coisa que você mencionou e que eu tenho pouco conhecimento, mas do pouco que eu conheço, quando você falou de constelação organizacional, que me parece que é um instrumento, é uma técnica, uma ferramenta que pode ser utilizada para um pouco do que a gente está falando, eu queria que você explicasse um pouco como é isso, porque a gente já ouviu falar muito da constelação, acho que no ambiente mais familiar, né? Que eu acho que provavelmente é onde ela surge, e essa mesma lógica passou a ser válida também para tratar dos relacionamentos potenciais, talvez, ou efetivos conflitos das pessoas no ambiente de trabalho.
Mas me ajuda a entender se o que eu estou pensando está certo e explicar um pouco para a gente isso. A constelação organizacional é uma ferramenta que ajuda a criar uma simulação, vamos dizer assim, de um enredo, de uma condição em que as pessoas que estão convivendo, elas meio que podem se extrair daquela situação e se olhar meio que de fora naquele processo, a partir de algumas técnicas, e que permite ela, então, enxergar em todo aquele acontecimento que uma sessão tem, os papéis, o que cada um tem feito, erros, acertos, ressignificar alguma coisa que está sendo colocada ali no ambiente de trabalho. E, de alguma maneira, aquilo permite, então, você retomar a realidade ressignificada. Faz sentido isso ou não é nada disso? O que é, afinal de contas, a constelação organizacional? Você começou a sua colocação e pergunta dizendo que você não queria terminar a conversa sem falar de constelação organizacional. Nós vamos falar, mas eu também não gostaria de terminar a conversa sem falarmos de comunicação de propósito. Sem dúvida. Porque eu sou apaixonada por comunicação, sei que você e Leslie também, então vamos... A comunicação de propósito, para mim, vai ser o fim da conversa. Por isso que eu não quero entrar no fim Antes de entrar... Entendi. Eu quero só dar uma notícia. Então tá bom. Porque Então tá você bom. falou então, sobre isso. Vamos fazer um acordo. Eu falo de constelação para a gente falar de Exato. comunicação com propósito. É isso. Basicamente, a constelação, que é um método, né, de Bert Hellinger, que é a pessoa, né, que é o alemão, ele já é falecido, ele disse que ele não criou, ele descobriu, né, a constelação. Ele dizia, né, ele diz, está na obra dele, que constelação, mais do que a técnica em si, era uma filosofia de vida, né? Ela é uma filosofia da forma como você enxerga, e quando eu falo muito em sistemas, vem muito desse meu aprendizado, né? Do quanto as coisas impactam, quanto elas têm um modo inconsciente que atua muito, né? Quando Bert Hellinger sistematizou as 3 ordens do amor, que a gente aplica tanto na constelação familiar quanto na organizacional, que são a do pertencimento, a hierarquia e do dar e receber, do equilíbrio entre dar e tomar, a gente percebe na prática que são leis que atuam você sabendo ou não, acreditando ou não. É como a lei da gravidade. Vai cair. Essas 3 leis, elas vão atuar no sistema, queira o sistema ou não, né? Então, a partir daí, o que é uma constelação organizacional? A gente pega uma questão, um problema, uma decisão, um conflito, algo, uma questão daquele sistema, daquela organização, e a gente coloca no campo, né, que é o campo morfogenético, que é um campo cientificamente conhecido, que mostra que todas as informações daquele sistema, daquela organização, elas estão impressas no campo, né? Todo o histórico, como ela foi fundada, como ela é gerida, quais foram as principais vitórias e derrotas, quais foram os principais avanços e retrocessos, os conflitos, as exclusões, tudo está ali impresso. E aí, quando você coloca representantes, e aí não é uma simulação, porque não se trata de um teatro, as pessoas entram nesse campo e elas, então, funcionam como uma espécie de uma antena dessa informação morfogenética que já está ali, e aí elas mostram, né, as informações ocultas. Então, um caso prático, uma empresa e a constelação organizacional, ela está em expansão no Brasil, mas ela já é muito utilizada em grandes corporações da Europa, por exemplo. Então, a empresa vai fazer a descontinuidade de um produto e lançar outro. E aí pode-se fazer uma constelação para entender qual é o impacto na organização dessa descontinuidade e qual é o impacto deste lançamento.
Como as pessoas envolvidas e todo o sistema vão perceber isso? Qual é a maior chance de sucesso, de insucesso? Como é a melhor forma de se fazer isso? Quem são as pessoas que precisam ser envolvidas nessa decisão? Então, é uma forma de aplicação. Entendi. Entendi agora. E aí isso vai ter uma variedade de aplicações, quantidade de sessões, e quando, quem ou como participa, e ele acaba Sim. sendo um aliado, quer dizer, É um uma aliado, ferramenta que ajuda a entender questões. com E certeza. você acaba levando, às vezes, até para uma outra metodologia, pode surgir até a necessidade de uma outra pesquisa de mercado, para A complementar. constelação não vai substituir os métodos de consulta jurídica, consulta empresarial, mercadológica. Ela é, como você colocou, ela é mais uma ferramenta. Porque ela não tem uma capacidade mágica, ela é interessantíssima, é muito impactante. Eu já vivi coisas com a constelação, participando de grupos ou mesmo constelando, sendo constelada e como consteladora, fantásticas, mas ela tem, ela é uma ferramenta Ela é uma ferramenta. de autodesenvolvimento, de orientação. O que eu poderia dizer que, inclusive, mal utilizada como toda ferramenta, pode causar mais prejuízo para a organização do que ajudar. Perfeito. Então, assim, infelizmente, como toda área em expansão, o que a gente vê hoje é isso, né? Às vezes as pessoas com formações tortas ou misturando coisas que inapropriadamente, ou enfim. Assim como nós temos profissionais, e o Brasil é um celeiro de excelentes consteladores. Beth Hellinger teve diversas vezes no Brasil. E nós temos uma força muito grande acontecendo neste momento, tanto na constelação familiar quanto na organizacional. Organizacional. E interessantíssimo que você tem as constelações em empresas familiares, que aí é sensacional, porque aí você, Juntos os dois. porque aí você vê o quanto o sistema da família impacta no sistema da organização e o quanto da organização impacta na família. Aí é o show. Tem muita coisa subjetiva, às vezes, Inconsciente. que esse método ajuda a objetivar um pouco, vamos dizer assim. Ele É descortina. descortina. Ele descortina. Então, assim, as pessoas falam, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma constelação em que a pessoa trouxe uma questão profissional na constelação e ela dizia assim, tem uma corrente que me prende. Foi essa. E o constelador colocou no campo, dentre outros elementos, o elemento corrente. Uhum. E aí se descobriu quem era esse elemento corrente. E era um antepassado dessa pessoa. É uma relação, não era exatamente o antepassado. Sim. O fato traumático acontecido com este antepassado era corrente. Então, estou dando aqui já alguns spoilers. Como isso pode se do que isso manifestar. exatamente. E agora, para a gente então ir caminhando para o fim aqui, que não é o fim, é o começo, porque essa é uma conversa. É o primeiro capítulo. Que é o primeiro capítulo, né? A gente tem muita coisa para expandir. Quando a gente fala de comunicação de propósito, eu acho que a gente teve um momento da fala que a gente percebeu que toda organização tem um propósito. E eu acho que ficou claro também que esse propósito, ele tem diversos tamanhos. Uhum. Então, o propósito, e eu acho que hoje a gente está avançando tanto na compreensão de propósito, que às vezes eu acho até que isso não é mais um propósito, mas é. O propósito de uma empresa está voltado a si mesma, ao benefício do sócio, a gerar um lucro, a ter um resultado. Ele é um propósito que ele vai se tornando pequeno na medida em que ele desconsidera o resto. Uhum. E ele continua tendo esse impacto. E é curioso porque, às vezes, a legislação e a regulação não dão conta de impor esse tipo de propósito. Ou seja, a empresa está legalmente atuando, ela cumpre todas as normas trabalhistas, Sim. fiscais, Sim. regulatórias, ambientais, e ainda assim é uma empresa absolutamente voltada a si própria e ela serve a ela própria e vai deixando rastros muitas vezes negativos nisso, né? Afinal de contas, uma demissão sem justa causa e que tenha estado no limite de um assédio, por exemplo, no ambiente de trabalho, vai passar como algo legal, despercebido, às vezes um acordo judicial, e a empresa segue, para dar um exemplo ruim. Então, o propósito todos vão ter algum nível, mas existem propósitos que vão amadurecendo com a empresa. E existem hoje exemplos de organizações que têm uma capacidade de expor um propósito que é, de fato,
algo que sai agora da liderança corporativa interna para se tornar uma liderança na sociedade. Claro. Aquilo se torna um propósito que as pessoas aderem. Aí você vê um nível de lealdade à marca que já não é mais do Sim. consumidor simplesmente, é um propósito de vida. As Perfeito. pessoas escolhem qual roupa utilizar, que comida fazer uso, Isso. onde viver, onde trabalhar. Tem pessoas que querem trabalhar naquela organização Exatamente. por um alinhamento com aquele Aham. propósito. Então, eu acho que a gente passou um pouco sobre essa história e a ideia da comunicação de propósito, ela vem como um outro instrumento, também técnicas, enfim, mas que vão ter o papel de externalizar isso, de deixar isso claro. Às vezes isso fica claro no logo da empresa, Uhum. que precisa de ajustes para expor esse propósito, né? No slogan, em que palavras, como se expressar, com que público falar, como falar internamente, né? E passa desde o nível individual do líder, e acho que aí tem um pouco desse treinamento que você está trazendo, falando sobre como o líder deve se portar para se tornar um líder de propósito na organização. Você sabe que tem organizações que já têm direção de propósito, diretor de propósito, líder de propósito, é muito interessante. Caramba! Algumas até do próprio sistema B. Então eu acho que tem esse aspecto, e tem um aspecto que, para mim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é aquela comunicação também externa, Sim. né? Sim. Em que a comunicação passa, inclusive, a inspirar o consumidor. Eu conheci o Sistema B quando fui pesquisar inovação e sustentabilidade e vi um anúncio de uma empresa de roupas que é a Patagônia, Estados Unidos, de casados. Sensacional. E vi aquilo por acaso no meio da minha pesquisa, quando ela vai falar sobre o aspecto do dia do Black Friday americano, um anúncio de página inteira no New York Times, pedindo para os consumidores não comprarem roupas novas naquele momento, que é um contrassenso, né? Mas porque ali tinha uma manifestação e uma comunicação muito bem pensada do propósito. Foi feito exatamente para chocar, Perfeito. né? Mas não foi para chocar no sentido só de chamar a atenção e as pessoas comprarem mais, mas foi de fato porque ali há coerência com o que a empresa pratica, pensa e faz, Uhum. e ela começa a comunicar. Então você acha que a A comunicação... Vivo, né, quando diz para as pessoas, né, desligue o seu celular e vá viver. E vai viver, que parece um contrassenso, né? Às vezes até pode ser, mas na hora que a empresa consegue demonstrar para que ela serve, e ela não serve para dominar o tempo inteiro da vida da pessoa, Perfeito. né? Eu acho que aí ela consegue estar presente de uma forma significativa, né? Então, o que é comunicação de propósito, você acha? Como é que você acha que isso pode ser posto? Ela é uma parte fundamental, né? A comunicação é um pilar estratégico em toda organização. Ela tem que ser tratada com a mesma diligência e com a mesma atenção e recursos como outras áreas normalmente, né? A Uhum. produção, a distribuição são tratadas. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem a comunicação que é a comunicação interna, a comunicação para os consumidores, a comunicação para fornecedores, enfim, para todos os stakeholders dessa empresa, né? E quando isso demonstra uma coerência, a gente já começa a dizer, opa, aqui o propósito está claro, Uhum. né? Porque assim, se eu me comunico internamente de uma forma e com o meu consumidor eu estou falando de um outro jeito, aquilo não está muito autêntico. Ou se eu tenho uma tratativa com os meus colaboradores e consumidores de uma forma, mas com os meus fornecedores é outra, opa, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo de uma comunicação de propósito é que ela seja autêntica, verdadeira. Então, se a Patagônia está dizendo isso, não é apenas uma ação de Black Friday, é porque aquilo caminhou até chegar numa Black Friday, mas ela já existe, ela já é uma empresa voltada para a sustentabilidade, para os exercícios ao ar livre, que leva as pessoas à conexão com a natureza, então ela já tem aquilo no cerne dela, né? Uhum. E a comunicação de propósito, ela também é um compromisso, quando eu faço ela externamente, ela também é um compromisso que ela está assinando com a sociedade. Então, quando a Natura, por exemplo, né, diz que ela privilegia
os recursos, os elementos naturais no Brasil, né? A castanha do Pará, cupuaçu, ela mostra isso, né? Como ela trabalha com aquela rede de produção dos lugarejos do Brasil, como ela privilegia a mão de obra das mulheres dessas comunidades, enfim, ela assina um compromisso. Sim. Então a comunicação, ela não só comunica o propósito, como ela cria um compromisso também. Então, é comunicação com propósito, gerando compromisso. Perfeito. É uma comunicação compromissada com o propósito. Perfeito. Gostei muito da tua definição. A importância do compromisso com aquilo que é o propósito. Uhum. Que tem que ser muito verdadeiro, muito autêntico. Ou seja, a autenticidade, a coerência dessa comunicação, exatamente no ambiente em que a gente sabe que a comunicação ela avançou muito com a técnica e ela muitas vezes caminha para resultados muito pragmáticos, muito imediatistas e desconectados com essa noção toda dos impactos. O ponto de nós termos comunicações que afetam a capacidade e a saúde das adolescentes, Com certeza. das crianças, Isso. dos relacionamentos, do tempo da carreira de trabalho, da quantidade de sal que você consome, de açúcar que você consome, e aí vai. Uhum. Então você vende aquele produto como mágico e ele está fazendo mal para as pessoas, né? E como eu falei, regulatoriamente estão legais, mas vão deixando esse rastro. Então, compreender o compromisso e assumir esse compromisso é um passo que vai muito além do papel, né, e da caneta. É um compromisso da organização e das pessoas. Exato. Exatamente. Muito, muito bacana. Bom, Carol, eu acho que a gente chegou num tempo aqui razoável de conversa para não cansar a turma que está assistindo a gente há tanto tempo. Sim. E eu acho que, como você bem colocou, é um primeiro capítulo. Eu achei muito legal o bate-papo. Acho que abriu-se uma série de questões para a gente ver, rever e analisar. A gente pode aprofundar, né? Alguns desses Com temas. certeza. Eu acho que assim, a gente está começando esse podcast, então quem está aí assistindo, se tiver ideias, põe aí nos comentários o que está vendo, pensando. A gente, a Carol, a gente vai lá conversar e dali vai surgir ideias para um outro bate-papo. Legal. A gente tem essa ideia de estender a nossa rede, inclusive, de convidados para a gente fazer conversas juntos, né? E porque, de novo, Uma roda de conversa. esse é um podcast com propósito. Exatamente. Aham. É um propósito de servir a esse bate-papo, trazer pessoas que têm uma compreensão, uma vivência ou interesse para falar de propósito nas suas áreas. E por isso, para nós, foi uma grande satisfação ter você aqui logo no início, que esse podcast está nascendo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação e deixo para você aí, para você fazer a sua mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Nossa, Júlio, a alegria é minha de estar aqui. Um dos meus propósitos, né, é sempre estar me relacionando com pessoas que podem me ajudar nesse meu desejo de evolução e que também possa colaborar. E você e a Leslie são essas pessoas, né? São pessoas que sempre que a gente senta para conversar, a gente tem algo novo para debater e a gente sempre tem um olhar lá adiante do que a sociedade, o mundo e a vida estão nos pedindo. Então, participar aqui hoje, colocar um pouco a público, né? As nossas conversas de bastidores, foi muito legal. Estou pronta para ver outras vezes, para a gente bater papo, e aí a gente vai trazer a Leslie para frente das câmeras e vamos incluir outras pessoas. Veja, eu acredito muito, muito mesmo, que nós estamos num momento bastante especial de desenvolvimento nas organizações. A questão do propósito, ela não à toa está entrando de cabeça, porque o impacto que a gente pode gerar é muito grande. Semana passada eu conversava com o CEO de uma grande organização, é uma organização multinacional, ele está gerindo a unidade no Brasil, e ele disse para mim: nós estamos absolutamente comprometidos em ações que gerem alto impacto na sociedade. E
quando você começa a ouvir repetidamente esse tipo de coisa, é porque você fala, opa, essa lei chegou, eu querendo ou não. Então, o propósito é aquilo que já está acontecendo nos indivíduos, nas organizações, na sociedade, no planeta. E eu estou saindo engatinhar, estou dando meus primeiros passos e pretendo ser uma maratonista nisso. Que ótimo, ótimo exemplo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Júlia, obrigada, Leslie, obrigada a todos vocês. Obrigado. E olha, fica lá o compromisso, né? De curtir, comentar, compartilhar o nosso podcast. Já tem um propósito aí com esse vídeo. Isso. Valeu, Carol. Obrigada. Obrigado a quem Obrigada. assistiu e acompanha aí para os próximos episódios. Até mais.